Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia. Um bom dia para todos vocês, recalcado e sacudido da presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Shalom, profeta. Profeta Frederico e a pastora Elisângela oraram. Meu Deus. Pensa num povo ungido. Povo cheio de fogo, de manto. Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Muito feliz de estar mais uma madrugada com vocês. Eu já tô me recuperando, né? Já acordei aqui tomando corticoide, antibiótico. Alvic. Vou mostrar meu kit apocalíptico. Olha o meu kit apocalíptico aqui, ó. O kit apocalíptico, já acordo com tudo. É isso. Meu Deus. Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, shalom. Um shalom, um Shabbat shalom para você. Hoje nós já estamos em Santa Maria, nós chegamos ontem, era tarde, gente, tarde. Nós chegamos ontem tarde. Chegamos aqui, já era o quê, umas 7h30, amor? Por aí. Mas foi tudo bem, glória a Deus. Pensa 2 dias cansativo, porque 2 dias na estrada. A gente veio de carro dessa vez, né? É longe, né, amor? Uns 1.400 quilômetros? Não? Não, chega a 1.300. Shalom, shalom. Obrigada, profeta Frederico. Obrigada. Hoje o profeta aqui cuidou de tudo. Glória a Deus pela vida dele. Eu acho que é ele que tá cuidando de tudo, né, profeta? Das salas. Aleluia, glória a Deus. O profeta Frederico daqui um dia vai casar, gente. Eu tô sentindo que não vai demorar, não. O profeta aí, Deus tá mexendo. Ele já tá falando, tá lá me expondo. Eu vi já no espírito, Fred. Já vi no espírito. Você falando que eu tô te expondo. Eu sou sua mãe espiritual, eu posso te expor. Pois é, gente. O profeta daqui uns dias vai casar. No nome do Senhor Jesus. E ele vai fazer uma festona e vai chamar todo mundo. No nome de Jesus. Gente, tá tendo um destravar de casamento que vocês não estão tendo noção. Eu vi sua cara agora, Fred, rindo e falando, tá lá, tá me expondo. Eu vi. O profeta tá namorando a Bia, né? É mistério, pastor Júnior, é mistério. É manto. E eu acho que não vai demorar não, hein, gente? Gente, a unção do casamento tá nesse ministério, hein? Quem é solteiro aí, ó, você fala, Senhor, eis-me aqui, me coloca na fila, porque a Nani tá namorando o Simon, a pastora Nani tá namorando o levita Simon. Quem tá sabendo dessa? Se não tá sabendo, eu tô contando. O profeta Gustavo, daqui uns dias. A Flávia, eu já profetizei um varão, uma família na vida dela. E não vai demorar também, não. Gente, tá tendo a unção do casamento, desse ministério. E isso mesmo, Carol. Fala, eis-me aqui, Senhor. A unção do casamento tá nesse ministério. A unção do casamento tá nesse ministério. Gente, você que é solteiro, vai nos eventos aí da Global que você vai destravar na sua área sentimental. O Fred, namorando, daqui uns dias vai casar. Que Deus já falou pra mim preparar, que ele não vai demorar pra casar. A Bia foi na primeira conferência da Global, pastor. A Bia foi na primeira conferência? Foi. Eita, mas... Na primeira conferência vai ter 2 casamentos, né? É.
Esse ano. Eita glória. Então, gente, Deus está destravando a área sentimental de todo mundo. É isso aí. A Nani tá namorando. A Nani, gente, depois que começou a namorar, nem me atender, não me atende mais. A Nani esquece agora dela. Agora tá vendo o mundo dela colorido. Tudo estrela, né, amor? Uhum. Tudo estrela. O Fred parece 2 pombos. Ele e a Bia, assim, pequenininho, né, magrinho. Glória a Deus. Aí agora falta o Gustavo, que eu tô orando, que é o profeta mais enjoado que eu tenho. Mais, como fala? Mais exigente. Ixi, gente, o Gustavo é exigente. Ai, mas o Gustavo, ele é tão profeta. Não, nem vou falar, não posso falar. Já tô entregando tudo. Amém? Glória a Deus. Não, gente. Tá tendo um destravar de casamento. Tá tendo um destravar. Ó, vai que a unção do casamento tá nesse ministério. Vai. A Anne também já profetiza que ela vai casar logo. E esses tempos atrás eu tava numa live quando Deus me tomou pra mim falar do Frederico. Diz que foi aquela live lá que as coisas destravou. Glória. Aleluia. E, gente, esses dias tava almoçando eu, a varoa do Fred e o Fred. E o pessoal, né? Meu esposo. Gente, o negócio na vida do Fred vai ser acelerado. Porque a visão que eu tive... Vocês só vão escutar notícia. Vai ser desse jeito. Amém? Vocês só vão escutar notícia. Eu preciso arrumar um varão para a pastora Letícia, um varão para a pastora Luana, para a pastora Emily, para a Anne. Eu preciso arrumar, gente. Eu vou aqui falar com o profeta Joel. Vou falar, Joel, você não tem aí um filho espiritual? Um uruguacho, porque ele tem um monte de filho argentino, ele tem um monte de filho do Uruguai. Ô, gente, pastora Elisângela, me ajuda aí a achar uns varão para essas varoas. Em nome de Jesus. Amém? Não, gente, eu tô com um monte de filhos e filhas que precisa casar, namorar. Ai, meu Deus. Eu acho que eles estão dormindo, eles estão muito cansados. Ainda bem que eles não estão na live hoje. Eu tô com muita exposição. Um hispano tá bom. Eu falei, ó, vou chegar lá, vou falar pro profeta, pro apóstolo, você não tem aí um filho espiritual, alguém? As meninas estão aí, ó, esperando, se guardando, estão muito bem guardadas. O pessoal da estância, lá da Árvore da Vida, me sugeriu fazer um evento para solteiros. E aí, o que vocês acham disso? Um evento para solteiro. Para o solteiro se conhecer. Um negócio assim, tipo, um evento só para solteiro, sabe? Eu falei, oh, meu Deus. A menina da estância foi que me sugeriu. A Laia é bem casada. Ixi, a Letícia chegou. A pastora Letícia chegou. A Laia é casada. Tem... Gente, a Laia é casada. A Laia é casada, a Laia tem criança. Só a cara que é de novinha. A Laia só tem cara de novinha. Vai ter casamento. Muitos casamentos por aí. No nosso primeiro ministério, tá? Eu acho que no nosso primeiro ministério nós casamos todo mundo, né, amor? Verdade. Até a tia Lu, sabe a tia Lu que dança lá na... Ela não era casada, ela casou. A tia Lu. Tia Lu casou, todo mundo casou. A Letícia não casou, que ela foi fazer missão, né? Senão, talvez, né? Glória a Deus. Então, já tá tendo muitos casais. Gente, agora a minha missão é... Ai, que barulho. É alguém chegando aí
A mala fazendo arruaça. A unção. Gente, então fala aí, ó. Quem precisa dessa unção, eu quero profetizar na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abre as comportas dos céus. Amém? Na sua direção. E traz um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Aquilo que você gerou no seu... Aquilo que você gerou. Em nome do Senhor Jesus. Vamos casar esses meninos, essas meninas, tudo comigo. Amém? A oração de vocês é forte. Ó, quem for orar na madrugada, já ora por esse solteiro, amém? Vai ser pauta agora da oração. Não, precisamos casar esses meninos. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Glória a Jesus. E o segredo, gente, é esperar em Deus. Que Deus traz na porta da sua casa. Amém? E eu vou falar, quando você entregar tudo para Deus e o seu coração parar de estar nisso, aí chega. Amém? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós damos início, Senhor Deus, a essa live, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, Pai, que seja dada a Ti. Pai, obrigado pela vida da pastora Elisângela, pela vida do profeta Frederico, Senhor Deus, que oraram essa madrugada, Pai, com garra, com fogo, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem colocado, Senhor Deus, os melhores generais, Pai, para estar no campo de batalha juntamente comigo, Senhor Deus. Pai, eu te glorifico, Senhor Deus, por cada um, Pai, dessa equipe, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, que compõe o time da Global Fire, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela, Senhor Deus, intercessão, Pai, intercessão de fogo, Pai, a qual o Senhor tem confiado, Senhor Deus, dentro desse ministério, Pai. Eu te glorifico, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada suporte, pela vida de todos aqueles que acordam de madrugada, Senhor Deus, ansiando a Tua palavra. Pai, que não seja, Senhor Deus, um movimento, Pai, que seja uma cultura, Senhor Deus, instalada, Pai, no Teu reino. Pai, uma cultura, Senhor Deus, de anos e anos, Pai, que venham ser instituídas, Senhor Deus, por uma nova geração faminta, Pai, faminta por Deus, faminta pela Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra em Gálatas, capítulo de número 5. Amém? E Letícia estava te expondo aqui, tá? Expondo os solteiros desse ministério. A Maiara também tá solteira. A irmã do apóstolo. É, Maiara. Tá chegando sua hora também. Eu sinto aí. Amém? Forte. Não vou começar a entrar no profético, não, senão eu vou... Amém? Ó, daqui um dia nós vamos entrar nas lives poderosas. Amém? Vamos ler do 1 ao 6, certo? Vamos ler do 1 ao 6. Gálatas 5. Liberdade em Cristo. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que é expressada pelo amor, tá? Então aqui Paulo tá falando, olha, vocês vivam agora na liberdade de Cristo. Ok? Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Tá? E aqui, eu vou trazer um contexto aqui, ó. Muitos de nós estávamos lá no mundo do pecado, na mentira, na lascívia, no engano, na prostituição e um monte de coisa. Aí a gente conhece Jesus. Conheceis a verdade vos libertará. Só que muitos de nós, às vezes,
encontrando Cristo, entramos em outros tipos de escravidão, como a religiosidade, que é uma das que mais pega o cristão. Você saiu da escravidão, do pecado, agora entrou na escravidão da religiosidade. Então Paulo alerta: quem tenta voltar a se justificar pela lei, ou seja, quem é um quem, né, esteve ali, busca estar nos paradigmas da lei, está anulando a graça, ok? Então, quero que você entenda. Paulo está tentando trazer aqui para os Gálatas: olha, gente, vocês não precisam agora, a metodologia da salvação mudou. Agora é pela graça, você só precisa crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, tá? Então, quando nós buscamos andar pela lei de circuncisão, isso e aquilo, e tentar ser justificado por isso, tá? Nós já estamos em condenação, porque nós não vamos conseguir nunca cumprir a lei, tá? Então, quem vive pela fé, espera pela justiça, né? Então, quem vive pela fé, espera pela justiça que vem do alto. Então, nós precisamos entender que hoje nós somos justificados pela presença de Deus. Hoje, né, nós não precisamos mais tentar fazer justiça com a nossa mão, porque antigamente, pela lei mosaica, nós tentávamos fazer justiça com a nossa mão, olho por olho e dente por dente. Então, o que é importante não é o ritual, mas qual que é o espírito, qual que é o nosso espírito que faz as coisas para agradar a Deus? Qual que é o espírito por trás? É amor? Qual que é a devoção que existe por trás de cada atitude que você faz? Você acorda de madrugada por quê? Para chamar a atenção de alguém? Para dizer que você está acordando de madrugada? Ou você acorda para realmente encontrar o Senhor? É aí que está a questão. Com que espírito você faz cada coisa, ok? Você está jejuando para dizer que você é espiritual ou porque você acredita que o jejum pode trazer uma transformação dentro de você? Por que você faz o que faz? Por que você se posicionou no Senhor? Amém? Então, Cristo não morreu para nos ver presos em rituais. Coloca isso na cabeça de vocês. Eu quero que você entenda que Cristo veio para nos reconectar com Deus. Cristo veio para nos dar liberdade. Amém? Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos nos posicionar genuinamente no Senhor e ser livre. E liberdade, queridos, liberdade não é escravidão. Então, se você está preso em alguma coisa, em algum rito, se você acreditar, é que eu fui ensinado assim, então você está na escravidão. Qual que é a motivação que está por trás do seu coração, ok? Então, Cristo não morreu para eu e você estar preso em rituais. Antigamente era assim. Ritos, 7 dias, não sei o que, isso aqui. Então era muita coisa. Se eu não me engano, são 613 leis, se eu não estiver enganada. 613 leis. Como que decora tudo isso? Como que decora tudo isso? Jesus nos chamou para a liberdade. Jesus nos chamou para nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, lembra que eu falei para vocês ontem? Olha, Moisés estava conduzindo o povo do Egito para a Terra Prometida. Mas na primeira vez que Moisés sobe no monte Sinai para receber as tábuas, o que o povo faz? Se rebela, faz bezerro de ouro, Era um povo, queridos, que via manifestações sobrenaturais de Deus. Era um povo que via a coluna de fogo de noite, a coluna de vento de dia. Era um povo que via o maná todo dia cair. Era um povo que estava vendo a manifestação de Deus palpável. Era o povo, querido, que viu o mar abrir e eles passaram em seco. Na primeira vez que Moisés sobe no Sinai para pegar as tábuas, o que esse povo faz? Um bezerro de ouro. Então, por mais que Moisés fosse um líder, que Deus falasse face a face, o coração daquele povo ainda era cativo do Egito. Ainda era um povo livre, mas preso. E tem muita gente aqui que ainda hoje se considera livre, mas ainda está preso. Está preso em paradigmas, está preso na religiosidade, está preso em coisas que foram colocadas, imputadas dentro de você. Talvez uma escassez, talvez culpa, talvez um cativeiro sexual,
Então eu quero que você hoje faça uma reflexão. Você é livre, mas será que não tem nada em você que está preso no Egito ainda? Amém? Será que não tem? Então era um povo que estava agora conquistando a liberdade, mas era um povo que ao mesmo tempo estava cativo, com saudade da cebola, dos temperos. Ah, Moisés, será que nós viemos morrer aqui? Aqui não tem túmulos e não sei o quê. Gente, um povo que ficava lá, batendo tijolo, escravo de Faraó, preocupado com cebola, com túmulo, com isso, com aquilo. Porque era um povo que estava na zona de conforto. Era um povo que se acostumou com a escravidão. Amém? Então, Jesus, ele nos chamou para ser livre. E a liberdade, queridos, de Cristo em nós, ela tem que ser expressada em várias áreas da nossa vida. Mas uma das mais profundas é a mentalidade. Amém? Então, toda vez que você vê a sua mente atrapada em algo, você fala: Senhor, quebra agora todas as correntes que me aprisionam em ciclos viciosos, em ciclos que sempre estão voltando na minha vida. Amém? O ideal, queridos, não é que a nossa vida seja cíclica. Nossa vida tem que ser um progresso, tem que ir. Amém? Então agora vamos ler do 7 ao 12, tá? Do 7 ao 12. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Então peraí. Quem disseminar falsa doutrina, falsa palavra, vai ser julgado. Então você deixa a cargo do Senhor. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmos. Amém? Então, Paulo está falando aqui do perigo do legalismo, tá? O perigo que de um pouco de fermento estragar a massa inteira. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós pregamos, qual que é o alimento que você dá. Então quem aqui é pastor, é líder de uma célula? Quem aqui influencia de alguma maneira homens, mulheres, famílias? Fala para mim aqui. Quem aqui, de alguma forma, tem influenciado pessoas? Nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira que nós transmitimos o Evangelho de Cristo. Então, a gente precisa estar findado e baseado na palavra, porque senão, queridos, é fogo estranho, tá? Tem pessoas que não têm a cultura de ler a Bíblia, usa a Bíblia como quer, como lhe apraz. Eu líder de mulheres, uau, glória a Deus, uau, glória a Jesus, eita, olha quantas pessoas. Glória a Deus. Meu Deus. Então basta uma doutrina errada para contaminar uma geração inteira. Uma doutrina errada. Então quem estiver perturbando os pequenininhos do Senhor vai pagar um preço muito alto. Quem estiver perturbando o remanescente de Cristo vai pagar um preço. Então vocês não se preocupam com isso. O que nós devemos nos preocupar? O que eu estou ensinando? É fermento ou é bênção? Então, o fermento, queridos, pode contaminar uma massa inteira, tá? Olha, quero começar a fazer as lives. Eu profetizo. Todo mundo agora vai sair da zona de conforto, tá? Vocês se preparam. Glória a Deus. Então, eu quero, no nome do Senhor Jesus, que vocês tenham prudência. E não só prudência, vocês tenham maturidade
de não distorcer o evangelho, mas facilitar ele na forma de se expressar. A palavra de Deus por si só é difícil de entender porque eu entendo que a palavra do Senhor ela foi feita para ser discernida, tá? E não entendida de qualquer forma. Ela foi feita para que o Espírito Santo nos traga discernimento. Então a chave espiritual é: eu preciso ensinar aquilo que para muitas pessoas é difícil de uma maneira muito fácil, ok? Então não distorçam a palavra de Deus. Toda vez que você for pregar, você precisa ter contexto, embasamento bíblico. E queridos, esse negócio de você ler, eu li só o Novo Testamento, você tem que ler a Bíblia inteira. E uma vez, pelo menos por ano. Chega com esse negócio de, eu não li toda. Queridos, a Bíblia tem que ser lida todos os dias. Porque a cada nova leitura, você vai estar no upgrade no teu espírito. O que é upgrade? Num crescimento no teu espírito maior. Então, por exemplo, esse ano você leu Mateus, é um entendimento. Aí o semestre que vem você lê Mateus de novo, é outro entendimento. Porque aí coisas vão sendo destravadas no âmbito espiritual e você vai chegando, você vai entendendo, ok? Você vai entender. Então as falsas doutrinas só desviam, elas vão paralisando, elas vão trazendo perturbação, elas são como fermento. Então não adianta a gente pregar o texto que a gente quer para defender o que a gente quer. A gente precisa pegar texto e contexto, tá? Então todas as vezes que vocês... Quem aqui quer aprender como que ministra uma palavra? Uma hora eu vou ensinar vocês, amém? Então, quando vocês forem ministrar uma palavra, pesquisem o contexto da história. O porquê que Paulo está falando para Coríntios. Por exemplo, não adianta pegar a carta de Coríntios e tentar descer ela de goela abaixo, sem antes a gente ver que ali, para Corinto, havia um contexto de perversidade sexual. Havia um contexto de idolatria. Havia um contexto terrível, ok? Outra coisa, nós precisamos ver a mensagem aplicada para a época e para a nossa época. E qual que é a linguagem profética que nós podemos tirar disso? Amém? Então, nós precisamos sair o quê? Da confusão. A gente precisa sair dessa confusão e tentar trazer tudo de forma clara. Olha, eu creio de todo o meu coração e eu quero ensinar para você. Se eu quisesse, eu poderia usar uma linguagem que eu usei na faculdade há muito tempo. Uma linguagem mais robusta, mais elegante, mais... Ok. Mas eu entendo assim, que se eu explicar de forma tão clara, isso vai alcançar mais pessoas. As pessoas vão se identificar. Porque as pessoas, queridos, tá? Elas gostam de entender. Elas gostam de escutar e aprender, escutar e entender, escutar e conseguir discernir. Só que se eu não falar de forma objetiva e clara, como que essas pessoas vão discernir? Como que essas pessoas vão entender? Então, vai parecer um pouco chulo o que eu vou falar, mas eu tenho um ditado comigo que é: eu vou explicar de uma maneira que até um macaco vai entender. Eu vou explicar de uma maneira tão simples que até um macaco vai entender, ou seja, até um animal irracional, ou seja, um animal que não tem o intelecto do ser humano vai entender. Então eu acredito que eu tenho o alcance que eu tenho, porque eu pego algo complexo, mastigo e te entrego de forma simples, com palavras entendíveis para todos os níveis sociais. Então anota que essa é uma chave. Pegar algo complexo e explicar de maneira simples. Porque senão a pessoa, se você quer usar uma linguagem elegante, robusta... Gente, nós estamos falando para diferentes níveis sociais. Para a pessoa que fez o ensino médio, para a pessoa que não fez o ensino médio. Para uma pessoa que é graduada, pós-graduada, PhD, e para uma pessoa que não terminou a 4ª série. Então nós precisamos ter palavras que são fáceis. Amém? Então eu acredito que o segredo da comunicação da palavra de Deus, primeiro, está em pegar aquilo que é difícil e explicar de uma maneira fácil, tá? Então eu peguei
Um dia, alguém falou isso pra mim, eu falei, olha, eu vou explicar de uma forma que até um animal, um macaco vai entender, tá? Então nós precisamos parar de querer enfeitar as coisas, deixar coisa bonita, porque às vezes você quer falar de maneira teológica, né? Você quer falar de maneira linda, não sei o que, teológica, nanã. E aí a pessoa não vai entender, ok? Então, a confusão espiritual nasce onde a verdade foi misturada com o ego e a religiosidade. A confusão espiritual nasce aonde foi misturado o ego com a religiosidade. E a outra coisa que eu quero ensinar vocês. Ego tem que morrer. E religiosidade tem que perder. Porque o ser humano, ele tende a ser religioso porque ele é um ser voltado à idolatria, ritualístico. Moisés subiu no Monte Sinai e o que o povo fez? O povo foi lá, construiu um bezerro de ouro. O ser humano, ele precisa de algo para palpar quando ele não consegue gerar a sua fé. Pegaram a visão? Então, e o ego, então quando um líder, o ego dele fala e ele tem convicções que ainda estão amarradas na religiosidade, é perigoso, ok? E como que nós perdemos o ego e nós perdemos a religiosidade? O ego a gente vai perder matando a carne. Queridos, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu oro, mais eu perco o meu querer, a minha vontade, os meus prazeres. E quanto mais eu sou direcionada pelo Espírito Santo, mais fora da caixa eu fico, ou seja, a gente foge do padrão religiosidade, amém? Então o jejum, ele mata o ego, porque foge o fruto do Espírito. E a oração, tá? A oração, você tem intimidade com o Espírito Santo, traria aí que a chave é ter intimidade com o Espírito Santo, vai matar a religiosidade. Então, por exemplo, você foi acostumado que batismo tem que ser com bata branca. Mas chegou um dia que você teve a oportunidade de batizar alguém ali. E não tinha que ser de roupa. Aí você vai deixar de batizar porque não tem a bata branca? E o Espírito Santo vai falar, faz assim mesmo. Não importa a roupa, importa a intenção do coração dessa pessoa. Então é exatamente sobre isso que eu quero que vocês entendam, ok? O que é religiosidade? É você achar que algo só funciona daquele jeito, sendo que Deus nunca disse isso para nós. Isso aí foi algo que foi instituído pelo homem, você acostumou daquele jeito, não leu a Bíblia, não prestou atenção, que lá no batismo, onde Filipe está batizando eunuco, não precisou de bata, não precisou de piscina, não precisou de 6 meses de cursinho. O eunuco disse assim, o que me impede de ser batizado? Ele falou, nada, é só você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pegaram a visão? Amém? Quebrar esse sofisma, exatamente. Agora vamos do 13, tá? Ao 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem para servir uns aos outros em amor, pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Olha que forte. Vamos ler de novo o 15. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem, ok? Então, a liberdade que Cristo nos deu, ela não cabe a você fazer o que você quer. Então, lembra que Paulo fala, né? Tudo é lícito, mas tudo te convém? Então, Paulo está falando aqui, olha, nós temos liberdade, mas não usa a sua liberdade para você ser pedra de tropeço no caminho das pessoas. Não usa a sua liberdade para ser um mau exemplo na sociedade. Nós somos livres, mas não para satisfazer a nossa carne. Nós somos livres para buscar o Senhor. Então, nós somos de fato livres. Então, nós devemos o quê? Fugir de todo pecado, de toda mentira. Então, a verdadeira liberdade, ela está no amor, em servir o próximo, tá?
Olha só aqui, pois toda lei se resume num único mandamento. Toda lei. O que é toda lei? As 613 ordenanças de lei se resumem em uma só. Ame o seu próximo como a si mesmo. Deixa eu perguntar para você. Você é capaz de amar o seu próximo como a si mesmo? A gente se ama, não se ama? A gente se gosta, a gente se ama. Você é capaz de amar o próximo como a si mesmo? Você só vai conseguir amar o próximo quando você aprender a se amar. Quando você encontrar a sua verdadeira identidade. O dia que você entender quem você é, você vai amar demais o próximo. Mas enquanto você não se amar, enquanto você não se conhecer, não tem como você amar seu próximo. Tá? Então, nós precisamos buscar esse amor por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente não se conhece, a gente não consegue se entender. Então, nós precisamos fazer essa reflexão para dentro de nós. Aprender a nos querer, a nos amar, a estar bem sozinhos. Tem gente que não consegue ficar sozinho, tá? Então, olha só. Se vocês vivem se mordendo, criticando uns aos outros, vocês vão se destruir. Porque isso é as obras da carne. A graça do nosso Senhor Jesus nos libertou para nos transformar naquilo que antes era ruim, naquilo que antes era uma identidade pobre, agora num ser cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de serviço, cheio de unidade. Liberdade sem amor vira carnalidade, tá? Disfarçada do quê? De autenticidade. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de entendermos a nossa identidade. Só quando eu e você entendermos quem nós somos, nós vamos conseguir amar o próximo, como a nós mesmos. E eu quero te ensinar. Pede para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me ensina a ver as pessoas na ótica de Cristo. Me ensina a ver essa pessoa. Sabe quando tem alguém que te importuna? Sempre tem alguém que nos tira do sério. Sempre tem alguém que é pesado. Então você vai falar assim, olha, Senhor Jesus, me ensina a olhar para essa pessoa como Cristo a vê. Me ensina a olhar para esse homem. Me ensina a olhar, Senhor, para essa mulher como Jesus vê essa pessoa. E aí você vai ver o amor do Senhor crescer no seu coração de forma avalaçadora, de forma sobrenatural. Amém? Vamos continuar. Vamos aqui continuar no 16 ao 18, tá? Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eita! Olha que forte. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês não satisfaçam os desejos da carne de vocês. Viver pelo Espírito é viver na direção e debaixo do governo do Espírito Santo. Quando nós entramos debaixo da aliança de Cristo, agora quem tem que governar é o Espírito Santo, ok? Se você é cativo, escravo do mundo, você vai viver governado pelo mundo, tá? Buscando o que? As obras da carne. O espírito e a carne estão em guerra todo o tempo. A nossa carne quer comer, quer dormir, não quer levantar para orar. A nossa carne está com sono, quer ficar na Netflix. A nossa carne... E o nosso espírito quer orar, o nosso espírito quer ler a Bíblia, o nosso espírito quer começar um jejum, o nosso espírito quer fazer o devocional. E aí há uma militância, há uma briga entre a carne e o espírito, tá? Mas quando você dá tanto alimento pro teu espírito, que chega uma hora que a carne ela não consegue mais te governar. Aí você se torna um ser espiritual. E um ser espiritual, aos olhos julgadores de muito, parece que você é um extraterrestre. Parece que você é um ser que ninguém entende. Mas não é. É que você se tornou agora mais espiritual.
Porque você nutre mais o teu espírito. Agora você não consegue ficar em qualquer lugar, você não consegue escutar qualquer coisa, tá? Então, você precisa nutrir o seu espírito num ponto que você não consiga mais viver de qualquer maneira, tá? Então, quem anda pelo espírito não está mais debaixo da lei, não está mais debaixo da escravidão. Agora, quem vive do jeito que quer e da maneira que gosta, esse é escravo do mundo, da comida, escravo... Porque, gente, tem uma coisa muito difícil de controlar, é a comida. Por que Deus nos pede para jejuar? Para nós abrirmos mão por Ele. Então, a comida é o combustível do ser humano. Nós não podemos viver sem. Nós podemos ficar um tempo sem. Então, quando nós nos deixamos de nos alimentar por um motivo espiritual, nós ganhamos força no espírito. Então, quem vive guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito, vence batalhas invisíveis todos os dias. Não por força, mas por sensibilidade, por discernimento espiritual. Quem quer ter discernimento espiritual aguçado, hard, nível? Quem quer ter? Por exemplo, nós cruzamos a fronteira aqui para o Rio Grande do Sul, eu já senti o campo de batalha pesado. O apóstolo também, já sentiu dor de cabeça. Por que nós sentimos? Nós estamos jejuando, nós estamos conectados com o céu. Nós entendemos de barreiras espirituais. Então, nós entendemos que o mundo espiritual tá aqui no Rio Grande do Sul, é pesado, ok? Então, você quer ter discernimento espiritual? Você precisa começar a jejuar, tá? Só que não é só fazer um jejum. Você precisa falar, Deus, eu quero que o Senhor abra os meus ouvidos espirituais, os meus olhos espirituais. Eu quero que o Senhor desconstrua em mim tudo aquilo que a religiosidade trouxe. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não combina com o meu DNA. Ok? Logo, assim que eu me recuperar... Queridos, eu fiquei muito ruim. Eu nunca fiquei tão ruim como eu fiquei agora. Nunca. Em toda a minha vida. Olha, toda noite, eu tô suando assim, eu acordo toda suada, eu tô dormindo no ar-condicionado. Então, eu acredito que a hora que passar, nós vamos começar um jejum poderoso, tá? Eu vou fazer uma convocação pra vocês. Então, vamos lá. Então, quem vive guiado pelo Espírito vence batalhas invisíveis todos os dias. O jejum, tá? O jejum é um segredo que Jesus nos ensinou, tá? João Batista praticava jejum. Jesus praticou jejum antes dele começar o seu ministério. Vamos ler aqui do 19 ao 21, ok? Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vamos lá. Então, se você segue o seu instinto de carne, então eu quero que você lembre, tá? Presta atenção. Quando nós estamos sendo governados pela nossa carne, desejo, vontade, as emoções, ok? Presta atenção. Quando nós estamos sendo devorados por isso, o que emana de nós? O que sai de nós? Qual que é o resultado da nossa vida? Imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tá claro? Amém? Agora, olha aqui. Então, vamos só dar uma resumida aqui. As obras da carne, elas são evidentes, tá? Então, você veio para Cristo, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o que tem que acontecer agora? Então, lembra, né? Que a gente tem lá dentro de nós. Deixa eu dar um exemplo. Tem lá um compartimento espiritual, que é o Espírito. Aceitei Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro. Aí acontece o que? A conexão. Agora eu falo direto com Deus, porque o Espírito Santo está dentro de mim, ok? O Espírito Santo dentro de mim, isso tem que me incentivar a me alimentar mais de Jesus. Bíblia, oração, tudo aquilo que edifica o meu espírito. Nisso, o meu espírito, que antes estava minguado, ele começa a ganhar força. E ele começa a ter governo, tá?
E agora, o meu espírito tem que governar sobre as obras da carne. Então, antes tinha dissensões, divisões, invejas, festanças. Agora, o Espírito Santo começa a confrontar esse comportamento. E aí eu começo a me sentir mal quando eu pratico esse comportamento, mesmo aceitando Jesus. Porque agora eu estou num lugar de sensibilidade para ser exortada pelo amigo Espírito Santo. Então agora, tudo que é imoralidade sexual, impureza, ódio, inveja, orgia, feitiçaria, não pode mais ser prazeroso como era, porque agora o Espírito Santo, ele confronta, porque ele está dentro de você. E aí você vai começar o quê? Abandonar o pecado, fortalecer o seu espírito para conseguir vencer todas essas obras, tá? Então, o que é conversão, gente? Conversão, eu aceitei Jesus, me arrependi do pecado, comecei a alimentar o meu espírito. Ao alimentar o meu espírito, eu comecei a romper com os laços do pecado, que é tudo isso. Impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, festanças, tudo isso, ok? Então, quem vive assim na obra da carne não vai herdar o reino de Deus. E a Bíblia aqui é explícita. Quem pratica tais coisas, no final do verso 21, não herdará o reino de Deus, tá? Então, qual que é a chave profética aqui? A carne revela, tá? A carne revela tudo aquilo que você ignorou espiritualmente. A carne revela o resultado da sua vida. Então, a gente olha para uma pessoa, a gente sabe o que tem ali. Ali está governando o espírito ou está governando a carne, tá? Então, o pecado não é só um sinal de fraqueza. O pecado é sinal que o espírito não está governando o seu ser triúnico. Então, quando alguém está em pecado, significa que essa pessoa não se nutre o suficiente, essa pessoa não se nutre o bastante para falar não para o pecado, ok? E, queridos, tem coisas que você só vai vencer no jejum. Masturbação é uma delas. Pornografia é uma delas. Enquanto você não se edificar o suficiente, não tem como vencer os pecados sexuais. Se tem uma área difícil de ser vencida, é os pecados sexuais, ok? Também a questão de comida, tá? Glutonaria. Não é difícil, gente? Fala pra mim. É muito difícil, mas o jejum para mim é uma ferramenta que ele fala calibre e equilíbrio. Ele tanto nos calibra nas emoções, o jejum é como se ele ajustasse as válvulas dentro da nossa alma, ok? Então eu quero que você entenda, uma pessoa se converteu genuinamente, ela tem que abrir mão do pecado. O problema é, você fez um apelo, a pessoa aceitou Jesus, mas você deu nutrição, você deu alimento para ela? Ela precisa de alimento para poder vencer o pecado. Ela precisa se abastecer de Cristo em oração, em jejum, em louvores. Então, precisa ser quebrada uma cultura de secular, de mundo, os alimentos que vêm pelos olhos, vêm pelo ouvido, vêm pelas mesas que você senta, para agora você começar a ser edificado totalmente. Então, como que eu consegui vencer o pecado e entrar num âmbito radical de libertação? Porque eu entendi que eu estava no momento em que Deus estava trabalhando dentro de mim, mas eu precisava dar voz, tá? Para o Espírito e alimentar o meu Espírito todos os dias. Então vamos agora do 22 até o 26. Mas o Espírito produz este fruto. Ou seja, o Espírito Santo dentro do nosso espírito, uma vez que está sendo alimentado por oração, por jejum, por Bíblia, por pregação, ele vai produzir o quê? É um fruto só, com 9 gomos. Amor, alegria e paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, ou seja, pode falar o que quiser. Se você exala esses 9 aspectos, pode falar o que quiser, você tem um resultado de fruto do Espírito. Já escutou, né? Contra fruto não tem argumento. Então, quando alguém olha para você e vê isso aqui, é porque o Espírito Santo, ele está frutificando dentro do teu espírito. Porque você está correspondendo, tá?
há um incentivo do próprio Deus dentro de nós de buscá-lo, ok? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá de novo aqui, ó. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram suas paixões e os seus desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? Então, o fruto do Espírito, ele vai ser manifesto. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender, tá? Que quando nós estamos em Cristo, a nossa natureza humana, ela tem que ser esmagada. A nossa natureza humana, ela tem que ser moída. Amém? E como que ela vai ser moída, gente? É no jejum, é na oração, é na mudança de hábito. Deus, ele vai trabalhar conosco igual um jogo de... Eu falo assim, é igual um jogo de um tabuleiro de dama. Eu tenho que mover uma peça para ele mover outra. E assim sucessivamente. Então eu dou um passo, Deus dá outro. Eu dou um passo, Deus dá outro. E assim é com Deus. Deus me chama, eu tenho que dar o passo de respondê-lo. Deus me confronta, eu tenho que dar um passo de me posicionar. Porque senão, queridos, você não vai gerar fruto. Não adianta você ficar aí. Ai, porque eu aceitei Jesus, a minha vida não muda. Por que a sua vida não muda? Porque você não muda a sua atitude, o seu posicionamento. Você não muda. Você precisa mudar o seu posicionamento. Olha, quando eu tive um confronto com o Senhor, Ele falou, olha, você não senta mais nessas mesas, você não pratica mais essas coisas, você sai das redes sociais. Deus me tirou um monte de coisa, porque senão eu não ia ser transformada, tá? O fruto do Espírito, ele pode estar sendo explícito de uma forma singular, mas ele tem 9 expressões, tá? Então, contra esse tipo de expressões que vai sair de uma pessoa, não existe nenhum tipo de argumento. Domínio próprio. Gente, o fruto mais difícil aqui não é a alegria, não é o amor, é o domínio próprio. É dominar sua língua, é dominar sua vontade, é dominar a compulsão pela vontade, a vontade sexual desregrada, fora do tempo, que é fora do casamento, tá? Então, quem pertence a Cristo crucificou a carne e vive guiado e moldado pelo Espírito Santo. Então, para aí. Aceitou Jesus? Sua carne vai ser crucificada todo dia, porque todo dia o negar a si mesmo é negar a vontade da carne. A vontade de fofocar, a vontade de falar mal, a vontade de fazer rebelião, a vontade de negar a si mesmo todos os dias. Gente, não é fácil. Negar a si mesmo todos os dias. Se você falar pra mim que tá de fácil, é porque você tá vivendo outro evangelho, o evangelho que não é de Cristo. A porta é estreita e ela é difícil de entrar e poucos vão entrar por ela. Amém? Então prestem atenção. Uma vez que nós estamos em Cristo, todos os dias a nossa carne está sendo crucificada. Todos os dias. E se você parar de jejuar, parar de buscar, a sua carne volta a ter aptidão por esse mundo. Volta. Então não é uma vez jejuado, tá tudo certo. De jeito nenhum. Consagração, mais jejum, mais oração. Para de orar um pouco para você ver. Se não começa, você não começa a retroceder. Para de ler a Bíblia para você ver. Não tô falando pra você parar não, tá amarrado. Amém? Mas para. Então, olha, eu me sinto viva quando eu oro na madrugada. Eu me sinto viva. Mas se eu ficar aí 10 dias sem orar na madrugada, gente, eu não tô orando agora, mas eu acordo e oro com vocês. Mas teve uns dias que eu fui para os Estados Unidos e eu não consegui acordar na madrugada. Que era os meninos que estavam fazendo a live. Tava muito cansada. Pra mim, eu já vou entrando em neura, porque eu me nutri da oração da madrugada. E eu sei o que eu adquiro na oração da madrugada, tá? Então vamos lá. Qual que é a chave aqui desse último contexto? O Espírito, tá?
não só te livra do pecado, tá? Ele forma o caráter de Cristo dentro de você. Vamos lá. O Espírito, ele não só te livra do pecado. Então, alimentar o teu espírito, incentivado pelo Espírito Santo, não só te livra, você ter uma vida debaixo do governo do Espírito, não só te livra do pecado, mas forma o caráter. Aonde que nós vamos nos parecer com Cristo? Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu queria desenhar, mas não tem como. Imagina, tá? Que nós temos aqui. Vou tentar fazer assim. Aqui, imagina que aqui é a sua alma. Aqui é o seu espírito. O Espírito Santo habita aqui. Então aqui, transborda tanto aqui do fruto do Espírito, que ao ser cheio do Espírito Santo de Deus, isso aqui transborda para o reino da alma. Quando isso aqui transborda para o reino da alma, aqui está sendo forjado o caráter de Cristo, que transborda para a sua alma, a sua pessoa, você, a sua identidade. Então, nós precisamos ser cheios no Espírito para ter esse transbordo no reino de alma, que é quem nós somos, é a nossa identidade. Então, o caráter de Cristo, ele é forjado dentro de nós quando nós nos enchemos de Deus. Porque aí o nosso DNA, que foi instituído por Deus antes da fundação do mundo, ele volta a ser quem ele sempre nasceu para ser: filho, herdeiro, amado, tá? Filiação, pertencimento. Então, o Espírito Santo, ele não está dentro de nós só para nos afastar do pecado. Ele está dentro de nós para que nós possamos nos nutrir tanto de Deus, ao ponto de dentro de nós ser exalado o perfume de Cristo, ser exalado o nosso DNA. Eu, quando lembro de quem eu era, eu falo: meu Deus, eu era aquilo. Como eu poderia ser daquela forma? Eu me desconheço. É estranho lembrar de quem eu era para quem eu sou hoje. Porque hoje, o fruto que há dentro de mim evidencia que quem habita aqui já não são mais demônios, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, o fruto que sai de você, o fruto que sai de dentro de você, anuncia, é a evidência do que habita dentro de você. Você é uma nova criatura em Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo, então tem que ter domínio próprio, tem que ter amor, tem que ter, enfim, as 9 expressões do Espírito. E eu quero que você entenda, sempre o nosso Espírito vai militar contra a carne. A sua carne quer dar R$20, o seu Espírito está falando: não, oferta 120. A sua carne quer dar 20. O seu Espírito, na verdade a nossa carne não quer dar nada. Mas aí o seu Espírito, que está debaixo do governo do Espírito Santo, fala: não, eu vou te provar aqui, vai mais. Então, às vezes você acordou de madrugada, o seu Espírito fala: levanta, vai orar. Aí a sua carne fala: não, você está muito cansado, ontem você trabalhou, amanhã você começa essa oração. Então, todo o tempo, queridos, o nosso Espírito está militando contra a carne. Então, nós precisamos todos os dias tomar boas decisões para fazer a vontade do Espírito Santo que habita dentro de nós. Gente, não é fácil. Não é fácil. A porta é estreita. A porta é estreita. A Bíblia diz que poucos vão passar por ela. E eu quero que você escolha todos os dias negar a si mesmo. A carne luta contra a academia, luta, gente, contra a academia, contra tudo, tá? Que é bom. Tá? Tudo, a carne luta contra tudo aquilo que a carne luta contra tudo aquilo que é bom para o nosso espírito. Então, por exemplo, orar, jejuar, ler a Bíblia, sempre você fica cansado, sempre você tá entendendo? Então, nós precisamos, tá? Nos posicionar. O fruto do Espírito só vai ser exalado por pessoas que estão se nutrindo de Deus. Deixa eu deixar uma pergunta depois, quando eu compartilhar essa live, vocês colocam aqui, que o meu tempo está esgotando. Como você se nutre de Deus? Você lê quantos capítulos por dia? Você ora? O que você faz? Como você se nutre de Deus? Você escuta louvores? Você fala em línguas? Como é a sua nutrição? Você acha que ela é suficiente ou pode melhorar? Amém? Então, queridos, que você possa ter um espírito transbordante da presença
de Deus todos os dias. No nome de Jesus. Amo vocês. Um dia, um Shabbat Shalom pra você, tá? Em nome de Jesus. A maior nutrição é a oração. Beijo. Amo vocês.